Quando nós temos a insulina regular prescrita, nós temos que tomar cuidado agora. Qual é a insulina basal que o meu filho está utilizando? Né? Qual é a insulina basal que ele está utilizando? Como eu falei, normalmente, as famílias, quando saem do hospital, elas saem com regular e NPH, porque são as insulinas utilizadas dentro do hospital. São as insulinas utilizadas lá dentro. Então, e não tem problema nenhum. Elas são boas, mas elas são boas para um determinado momento da vida da pessoa. Então, qual é a característica da NPH? Uma característica boa da NPH. Qual é? É que a NPH, ela pode ser utilizada mais de uma vez ao dia. O médico pode botar na sua receita que você utilize ela de manhã e de noite. Dependendo do controle glicêmico, esse fracionamento ele é positivo. Ok? Agora, qual é a desvantagem de se utilizar uma NPH? Se nós pararmos da mesma forma que nós fizemos, que nós analisamos o tempo de ação das insulinas rápida e ultra rápida, nós vamos avaliar o tempo de ação da insulina basal. E aí você vai tirar as suas conclusões, ok? Olha só, a insulina NPH, ela dura até 24 horas, ok? Ela dura até 24 horas. Mas qual é o problema dela? Ah, Giovanni, a gente precisa que ela dure até 24 horas, não é verdade? Porque no dia seguinte a gente vai aplicar de novo. Sim, isso é verdade. Mas qual é o problema? O problema é o tempo de ação. É quanto tempo ela demora para começar a fazer efeito, em que momento ela atinge o poder de ação máxima e depois ela começa a cair. Quando você vê o gráfico da insulina NPH, você vê que a partir do momento da aplicação, ela tem uma elevação, tá? Ela demora para fazer o efeito dela, só que quando ela atinge o platô máximo de ação dela, ela começa a diminuir. E qual é o problema dela atingir esse platô máximo aqui? O problema é que nesse momento, tá, que ela atinge o pico de ação dela, o que pode acontecer com a pessoa que utiliza, com a criança que utiliza a NPH? Ela pode fazer uma hipoglicemia. Então, uma reação muito comum da NPH é o excesso de hipoglicemia. Principalmente quando ela está conjugada, quando ela está sendo utilizada em paralelo com a insulina regular. Então, as duas têm a desvantagem do tempo de ação delas, a regular de demorar muito tempo para parar o seu efeito, sendo que a gente quer que esse efeito acabe logo, e a NPH de ter um pico de ação que não é, tá? Um pico de ação que não é uniforme. Ela, a partir do momento que você aplica até o momento em que ela para de fazer o efeito, ela tem uma elevação muito grande. Quando você faz uma comparação da NPH com as demais insulinas, a gente consegue identificar que o tempo de ação de cada uma, tanto NPH, a Detemir, a Glargina U100, a Degludeca e a Glargina U300, são diferentes. E isso, para a criança, vai ter uma diferença enorme no controle glicêmico dela. Quando você coloca uma criança utilizando NPH, o que nós temos? Mais casos de hipoglicemia, quando comparados às demais insulinas basais.